Eu só me esqueci desse detalhe de colocar o microfone. Ok, imagino que agora tá melhor, né? Agora tá... é o seu sobrenome, né, Lili? Ok. Libera o fio aqui pra mim. Não, pode ser por baixo. Ok. Ótimo. Bom, eu tenho feito já algumas semanas, na verdade já tem aí uns 3 meses. Ah, que bom, tá dando para me ouvir bem, né, Lili? Eu já tenho feito há algumas semanas, uns 3 meses mais ou menos, toda semana, lives falando sobre prosperidade. E hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre prosperidade. E tenho falado sobre diversos aspectos, né, da prosperidade, porque afinal de contas a prosperidade ela é tão ampla, e da mesma forma como é amplo tudo aquilo que a gente se emaranha e se adoece e nos impede de estar conectada com a prosperidade. Então, temos realmente muito o que olhar, muito o que estudar, muito o que trabalhar para a gente conseguir se conectar com a prosperidade. E aí, hoje, quero falar sobre o trabalho e a prosperidade. Né? Afinal de contas, o que o trabalho influencia, como é estar bem para estar próspero e estar conectado com isso que todos nós desejamos, né? Todos nós desejamos de alguma forma nos conectar com aquilo que nos faz bem e estar ali de uma forma que flua, de uma forma que não nos pese. Bom, tenho falado muito a respeito de crenças limitantes, tenho falado muito a respeito de lealdades familiares, e hoje aqui, para falar de trabalho, eu poderia me repetir, tá? Porque sim, aquilo que nos desconecta da prosperidade e que nos leva a estar em relação ao trabalho num posicionamento adoecido são as crenças limitantes e são as lealdades familiares. Mas, para que a nossa reflexão hoje fique um pouco mais rica e eu acrescente algo de novo à nossa reflexão sobre prosperidade, então hoje eu vou falar um pouco, mas na outra metade da aula de hoje, dessa aula master, eu vou contar uma constelação que uma pessoa fez comigo, uma mulher de 39 anos, que ela estava emaranhada com algo do trabalho. E isso a impedia de estar bem no trabalho. E eu vou contar essa constelação, passo a passo, tudo que a gente foi fazendo, né? Bom, cada constelação, cada história de vida é uma história, tá? Mas essa constelação que eu vou contar hoje, ela vai servir para muitas pessoas refletirem como é que você está em relação ao seu trabalho. Ou, olhando de uma outra maneira, o que cada um de nós trazemos dos nossos emaranhamentos sistêmicos e que aí nós levamos isso para o trabalho e aí não conseguimos ser prósperos financeiramente e em diversas outras áreas da vida. Bom,
Ó, já tem mais pessoas aqui comigo. Para vocês que estão aqui comigo, hoje é a minha primeira live, a minha primeira aula master aqui no Facebook. Eu resolvi experimentar esse outro canal. Até então, todas as minhas lives eu fiz lá no YouTube. E estou aqui experimentando como vai ser falar no Facebook, né? Afinal de contas, é uma outra plataforma que tem muita gente que gosta, né, do Facebook. Bom, recapitulando um pouquinho daquilo que eu disse nas últimas lives. Então, nas duas últimas lives, principalmente, eu fiz uma reflexão a respeito da mãe e na última eu fiz uma reflexão a respeito do pai, naquilo que tange a prosperidade. Então, principalmente na última semana, eu falei muito a respeito daquilo que a mãe, ela é responsável por aquilo que é do interno. E o pai, ele é responsável por aquilo do externo. Quando eu falo isso, eu estou falando de uma construção interna dentro de cada um de nós. Aquilo que a gente viveu com a mãe e aquilo que a gente viveu com o pai vai determinar aqui dentro da gente a nossa relação com aquilo que é do interno e a nossa relação com aquilo que é do externo. Bom, mas olhando para aquilo que nos compõe, aqui hoje, eu adulta, vocês aí que me ouvem, adultos, aquilo que cada um de nós traz dentro de si, no que se refere àquilo que a mãe contribuiu e no que se refere àquilo que o pai contribuiu, é um somatório. Então, a gente não tem que escolher. Inclusive, na maior parte das vezes, os nossos adoecimentos, os nossos emaranhamentos, eles se dão porque a gente, em algum momento, principalmente lá na infância, a gente teve que escolher papai ou mamãe. Ou algumas pessoas têm algumas histórias um pouco diferentes. Algumas vezes a gente teve que escolher a vovó e aí excluiu o papai e a mamãe. Ou outro exemplo, por exemplo, pessoas que são adotadas, né? Talvez tenha aí uma história interna de exclusão da família biológica. Então, por amor à família atual, teve que excluir a primeira. Bom, eu estou falando aqui de situações de exclusão. Situações de exclusão vão nos trazer consequências para a nossa vida atual, do agora que eu tenho uma vida que eu preciso cuidar, sabe? Eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho filha, eu tenho relações sociais, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho minhas contas, enfim. Cada um tem aí a sua história, né? Algumas pessoas estudam, outras têm o esporte, enfim, aquilo que compõe, aquilo que é a vida de cada um. E aí, se eu tenho emaranhamentos emocionais daquilo que é lá de trás e que aqui dentro de mim eu não estou bem, eu não estou inteira, então essas áreas da minha vida do agora serão comprometidas. E uma das áreas é a área do trabalho. Hoje a nossa reflexão aí é em torno do trabalho. Vamos entender aquilo que representa o trabalho. E aí, para entender um pouquinho mais disso, antes de chegarmos lá no trabalho, é necessário entender que aqui dentro de nós somos o resultado de uma somatória de tudo aquilo que a gente foi vivendo. E está tudo aqui, dentro de cada um de nós. E como que eu me relaciono com isso?
Se eu tive uma história difícil com a minha mãe ou com o meu pai para trás, como que eu estou aqui dentro de mim em relação a isso? Aquilo que me doeu aqui para trás, como que está hoje aqui dentro de mim? Está como uma ferida aberta que sangra ainda ou cicatrizou e não dói mais? É só uma história ou é sabedoria em mim? E aí, esse somatório vai determinar a pessoa que eu sou hoje e vai determinar como que eu me posiciono diante daquilo que é meu. E precisamos, então, quando a gente olha, principalmente para isso que é básico em todos nós, tá? Querendo ou não, não tem como fugir disso. Todos nós viemos de um pai e de uma mãe. Sinto muito, não tem como fugir disso. E aí, a gente vai precisar de uma maneira ou de outra, independente de como foi a história aqui para trás, com o papai ou com a mamãe, nós vamos precisar nos alinhar com esses dois seres, porque eles representam aqui no nosso cérebro uma estrutura mental que vai determinar facilidades ou dificuldades naquilo que eu tenho que cuidar aqui da minha vida. Então, o adulto que está saudável nisso de olhar para a vida e cuidar daquilo que é seu da melhor forma possível, é aquela pessoa que consegue deixar as feridas cicatrizarem. Como é que estão aí as suas feridas? Porque quando eu falo disso, muitas pessoas não percebem muito por que olhar para isso. Mas eu vou contar o porquê. E principalmente, a hora que eu for contar a constelação, a história da constelação, vocês vão perceber o porquê. É aquilo que na nossa alma está como feridas abertas. Na hora que a gente vai aqui se relacionar com a vida, naquilo que é da nossa vida, essas feridas vão sangrar e vão doer. Então, por vezes, eu tive um problema lá na minha infância com meu pai. Ah, já aconteceu, eu nem sei onde que ele tá, nem me relaciono, já morreu, já passou. Ah, tá. Mas se a ferida estiver aberta, não passou, não. Porque em algum momento você vai se esbarrar com alguém aqui na sua vida, semelhante ao seu pai, e aí essa ferida vai doer pra caramba e você vai sentir aquela mesma dor. Isso é o que a gente chama de emaranhamentos na constelação. Então, quando eu estou emaranhada, quando eu estou ainda conectada com traumas aqui de trás, sejam traumas que aconteceram diretamente comigo, ou seja, traumas biográficos, ou traumas sistêmicos, ou seja, traumas, algo que aconteceu na vida de algum antepassado. Se eu estiver conectada com qualquer trauma, se eu estiver emaranhada com qualquer trauma, eu vou levar esse emaranhamento para a minha vida, para as áreas da minha vida. E aí, quando a gente olha para isso, em relação ao trabalho, como identificar isso aí dentro de você? Bom, é só olhar aí para o trabalho e perceber. Em relação ao trabalho, você fica bem? Em relação ao trabalho, você tem motivação? Em relação ao trabalho, você sente uma força? Você sente que flui? Teve uma constelação, teve uma aula master, né, uma live que eu fiz algumas semanas atrás também,
que eu falei só sobre o fluxo da vida. E aí, em relação ao seu trabalho, você sente que flui? Ou você sente algumas coisas que denunciam que tem problemas aí? Como, por exemplo, talvez você se sinta perdida em relação àquilo que é do trabalho. Talvez você sinta medo. Talvez você tenha a sensação de, nossa, eu não dou conta, é difícil. Não necessariamente fazer aquilo que é do trabalho, o fim, a atividade fim. Não, mas aqui emocionalmente, será que é difícil? Como são as relações com as pessoas lá do trabalho? Eu, alguns anos atrás, eu tinha uma dificuldade imensa com o chefe. Eu não conseguia conversar com o chefe. Depois de muita terapia, depois de muita busca de autoconhecimento, eu cheguei à conclusão de que era algo do meu sistema paterno. Eu estava muito conectada com as dores e as vulnerabilidades do meu sistema paterno, principalmente as dores que o meu pai viveu na infância dele. E aí eu sentia muito medo. A princípio, muito medo do meu pai. E aí eu projetava esse medo nos chefes, principalmente se fosse um chefe homem. Aí ficava difícil para mim. E aí eu me sentia muito pequena lá no trabalho. Adivinhe? Não deu certo. Por fim, isso daqui que eu estou contando para vocês foi um momento da minha vida bem antes de eu pensar em fazer psicologia e de eu pensar em ir para a área da constelação, tá? Então, a minha primeira formação é em ciência da computação. Então, por um tempo na minha vida, lá no início da minha vida profissional, eu atuei como analista de sistemas. Deu certo? Não, não deu certo. Porque com esse medo ali na relação com o chefe, com as pessoas do trabalho, eu fui criando verdadeira fobia do trabalho, daquilo que o trabalho me trazia. E um dia, bom, esse é um grande exercício que a gente tem que aprender a fazer com aquilo que é da vida, né? Lá atrás foi muito difícil para mim. Muito, imensamente difícil. Mas hoje eu olho e eu agradeço. Porque se não fosse toda aquela dificuldade lá de trás, um dia eu não teria tido o insight de ir para a psicologia. Ok, que foi um insight, mas foi algo assim bem infantil. Porque na minha imaginação eu tinha uma imagem de que, como psicóloga, eu não teria que ter medo de ninguém. Porque eu estaria numa sala, só eu e o meu paciente. E a minha primeira imagem que me veio quando eu tive o insight foi de trabalhar com crianças. Então foi uma imagem mental em que, para minha criança interna, era possível não ter medo naquilo que se referia ao trabalho. E eu fui estudar. E aqui estou hoje. Então, eu tive que, através disso que foi olhar para o trabalho, mesmo que de uma forma infantil lá naquele momento, eu tive que construir uma série de coisas internas, eu tive que reconstruir, principalmente a minha relação com meu pai e com a minha mãe. Porque pai e mãe é base. E só falando um pouquinho a respeito dessa imagem infantil, desse insight, né? Agradeço, hoje eu falo isso e eu olho para minha criança com muito amor e carinho. Que bom que ela teve esse insight, né? Foi uma solução.
E aí eu consegui fazer algo de bom a partir disso ao longo dos anos. Porque, na verdade, quando eu me formei e comecei a atuar como psicóloga, na verdade eu sentia o mesmo medo em relação a alguns pacientes. Então eu tive que me trabalhar. Com isso eu estou querendo dizer que os nossos emaranhamentos, eles estão aqui dentro da gente, não importa onde que a gente vá, não importa em qual profissão que a gente vá atuar. E aí, como é olhar para tudo isso? Você já consegue olhar para aquilo que é seu e que está aí dentro? Um primeiro passo nesse caminho de conexão com a prosperidade é a decisão adulta de investir no seu autoconhecimento. Sem autoconhecimento não tem como trilhar esse caminho para conseguir ser próspero na vida. Bom, já tem aqui algumas pessoas comigo. Boa noite a todos. Quem quiser conversar um pouquinho aqui no chat comigo, tá? Hoje meu objetivo aqui é falar sobre o trabalho e a prosperidade. Quem tiver perguntas, quem tiver alguma contribuição, fique à vontade para colocar aqui no chat. Eu vou ter o maior prazer em responder. Talvez eu não consiga responder a todos, dependendo do volume de perguntas, mas eu gosto muito de conversar com vocês, tá? Podem ir colocando aqui para mim as percepções de vocês a respeito do trabalho, perguntas. Quem quiser me contar, me conta quais as dificuldades que você percebe aí na sua relação com o trabalho, tá? Eu vou ter maior prazer em responder a todos. Bom, então, a nossa jornada para a gente olhar para o trabalho começa com a mãe. Começa aqui, ó, no interno. Eu tenho que conseguir aqui no interno me conectar com a minha mãe naquilo que ela é o meu exemplo primeiro, do servir. A nossa mãe, quando ela se disponibilizou a nos trazer a vida, ela é o nosso primeiro registro de servir. E todo o trabalho que qualquer um vai fazer está relacionado ao servir ao outro, de alguma forma, tá? E se eu conseguir olhar para minha mãe assim, aqui no interno, e absorver essa aprendizagem que ela me dá, do servir. Pense bem, o que é a concepção e o que é a gestação. A nossa mãe, ela foi muito corajosa. Independente de como foi a história de cada um de nós. Porque se você está aí me ouvindo, significa que você, me ouvindo e me vendo, significa que você está vivo. Então a sua mãe conseguiu ter sucesso no servir a sua vida, para que você nascesse. Aí tudo mais que aconteceu depois, talvez algo de difícil tenha acontecido para você, ok, faz parte da sua história. Mas o importante é olhar para a gestação, para o servir. Então, olhando para o trabalho, em relação ao trabalho, precisamos primeiro olhar para isso aqui do servir, que a nossa mãe nos ensinou. Um servir abnegado, um servir de coragem, de sucesso. Sim, ela foi muito bem sucedida porque você está aí vivo, viva. E aí, no momento seguinte, no movimento de somar, tá?
Então, a gente tem aqui aquilo que é do interno e a gente também tem aqui dentro da gente aquilo que é do externo. E aí, no momento seguinte, para olhar para o trabalho, a gente precisa se conectar ao Pai naquilo que Ele nos traz do externo. Olha só, a mãe, ela nos gesta. A mãe, dependendo da história de cada um, ela nos cuida, ela nos dá afeto de acordo com o que ela consegue, mas ela é responsável por aquilo que é do interno. E o pai, ele está no externo. Então, vamos pensar, desde a gestação, na verdade, desde a concepção, né? O pai, o esperma, ele vem do externo e ele entra e ele fecunda. Então, o pai, ele está sempre relacionado àquilo que é do externo. Fora tudo mais que a gente aprende com o pai, caso a gente tenha crescido com ele. Então, se você cresceu com o seu pai, ok. O olhar para o externo está relacionado a ele. Mas, por vezes, outra pessoa, outro homem, exerceu essas funções paternas, ok? Olhe primeiro para o seu pai, até onde o seu pai conseguiu te dar algo, agradeça, receba, e depois olhe para essa outra pessoa que talvez tenha um avô, um padrasto, enfim, outra pessoa por vezes exerceu essas funções paternas aí na sua vida. Mas de qualquer forma, isso do externo está relacionado ao masculino. É com o masculino que nós vamos nos conectar ao externo. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, feminino, masculino, assiste a última live, tá? A última aula master. O título dela é a importância do pai e a prosperidade. Essa aula master foi semana passada. Por quê? Que então a gente tem que de alguma forma se conectar ao masculino, se conectar ao pai aqui no masculino. Porque o trabalho está no externo, o dinheiro está no externo. E se a gente não conseguir percorrer esse caminho, a gente não chega a uma relação com o trabalho de uma forma saudável. Bom, e aí, para olhar um pouquinho mais para isso, de uma forma bem resumida, é isso que eu falei agora, tá? A gente olha para o interno, olha para a mãe, para o exemplo dela de servir, e depois olha para o externo, como que a gente está aqui dentro relacionado ao externo, em relação ao pai, em relação ao masculino, para se relacionar com o externo. Só que nesse meio caminho aqui, muitas vezes nós temos tantos emaranhamentos, tantos problemas, tantos traumas, e aí a gente não consegue ter uma boa relação com o trabalho. O meu objetivo aqui hoje é olhar para isso. O que pode estar aí nesse meio de campo, seja ali com a mãe, seja na transição aqui do interno, né, da mãe para o pai. Você teve permissão da sua mãe para você se conectar ao seu pai? Se você teve ou não, e aí, como é que você fica na sua relação com o externo? O que acontece aí nesse meio de campo que pode ser problema? Bom, a minha reflexão aqui hoje é em relação a isso. Porque senão, a gente vai ter muitos problemas em relação ao trabalho. Algumas pessoas têm problema lá bem no básico, talvez na conexão com a vida. Algumas pessoas talvez nem tenham conseguido se conectar com a mãe. Outras pessoas têm problemas aqui com a mãe, traumas com a mãe. Então, quem tem problemas nesse nível, seja de se conectar com a vida e se conectar com a mãe,
talvez nem consigam um trabalho. Talvez fiquem muito numa situação de não conseguir nem sair de casa. Tudo é muito medo, tudo muito aversivo. Quem tem problemas aqui, ó, de uma proibição da mãe para ir para o masculino, para ir para o externo, talvez também não consigam nem encontrar trabalho, porque trabalho está no externo. E aí vai precisar trabalhar isso, essa permissão da mãe, ou um desobedecer a mãe com respeito para ir para o pai, para ir para o externo. Outras pessoas conseguem trabalho, mas como tem feridas abertas, feridas que sangram ainda, não conseguem ter uma relação que flui com o trabalho. Por vezes passam por situações em que algo do trabalho afeta e desestabiliza. Outras pessoas trabalham, mas a pessoa fica ali patinando, ela não consegue sair do lugar. É um esforço, trabalha muito e só tem contas e contas e contas. Olhando para aquele raciocínio básico que eu coloquei para vocês agora, eu aqui agora citei problemas que podem acontecer ao longo desse caminho. Aqui no interno eu consigo tomar a minha mãe, e no externo eu consigo tomar o meu pai e ficar ok com o meu pai? Bom, deixa eu responder uma pergunta aqui. Gilberto. O Gilberto, ele está dizendo assim: missão de vida é igual a trabalho? Nesse alinhamento é o sucesso pleno? Tem essa relação é verdade? Missão de vida é igual a trabalho? Missão de vida, talvez eu possa chamar, isso que você está chamando de missão de vida, talvez eu aqui, Neis, no modo como eu trabalho, talvez eu chame de propósito de vida. Vê se é isso, Gilberto. Propósito de vida naquilo que eu trabalho é aquilo que lá na minha alma eu nasci para fazer. É aquilo que faz sentido lá na minha alma realmente, para mim. Independente daquilo que minha mãe quis para mim, independente daquilo que meu pai quis para mim, independente daquilo que deu certo ou deu errado ao longo do caminho, eu nasci com aquele propósito de vida. A minha alma vibra diante daquilo. Bom, se for isso que eu estou falando, então aqui no meu modo de olhar, eu diria que o trabalho, ele faz parte do propósito de vida. Não é a mesma coisa. Tá? O propósito de vida geralmente é algo maior, é algo amplo, grande. O trabalho é um componente do propósito de vida. É através do trabalho que eu atinjo o meu propósito de vida. Mas aí tem que olhar isso, né? Quando a gente olha para o propósito de vida. Com qual vertente ali do trabalho que a minha alma vibra e que eu me sinto plena, eu fico bem com aquilo, tá? Enfim, no trabalho tem diversos aspectos, diversas dimensões. E para a gente de verdade estar em conexão com o propósito de vida, aí é necessário não só trabalhar, é necessário buscar esse viés, né? Ali em relação ao trabalho
como que eu faço para minha alma vibrar e aquilo fazer de fato sentido para mim. E aí sim, se for isso que você está chamando de missão de vida, desta forma, neste alinhamento, a gente tem o sucesso pleno, tá? Porque eu entendo como sucesso pleno aquilo em que a minha alma vibra, que para mim faz sentido, meu olho vibra, meu olho brilha. Que a hora que dá domingo, ali no entardecer do domingo, eu penso, nossa, amanhã é segunda, e aí eu sinto prazer, que maravilha, vou trabalhar amanhã. E aí sim, essa relação é verdade, tá, Gilberto? Bacana a sua pergunta, Gilberto. Ok, vamos lá, mais uma pergunta. A Sônia, ela tá falando assim, olá. Quando a pessoa ganha até um bom salário, mas não consegue manter as contas em dia e está sempre sem dinheiro, ela precisa olhar para quem? Sônia, essa pergunta eu não tenho como responder ela assim, tá? Porque essa resposta está aí dentro de você, ou dentro da pessoa, tá? Eu estou dizendo isso porque cada um de nós tem a sua história. Então, talvez na minha história, se eu tenho algo semelhante ao que você está falando aqui, talvez esteja relacionado ao meu pai, mas talvez na história de outra pessoa esteja relacionada à mãe. Mas, de qualquer forma, um primeiro passo que eu sugiro que você olhe é em relação às crenças limitantes. Ou seja, o que é crença limitante? Crença limitante é aquilo que eu registrei lá no meu inconsciente, principalmente lá na infância. Então, talvez lá na infância, a mãe ou o pai, ou, enfim, algum adulto ali enquanto a gente cresce, talvez alguém disse assim, vamos pegar um exemplo bem trivial, né? Ser rico é muito ruim, os ricos não irão para o céu. Então, se eu hoje estou aqui, tenho uma boa formação, uma boa competência em relação ao trabalho, mas eu tenho essa crença limitante aqui, eu posso estar bem? Eu posso ser próspera? Eu posso ser rica? Não. Então, inconscientemente, essa crença ela estará atuando em mim. E aí, talvez eu comprometa todo o meu salário com uma série de despesas, uma série de contas. Por vezes, contas que, será que eu preciso daquilo mesmo? Então, aí a gente tem um processo de autossabotagem para confirmar aquela crença que está aqui no inconsciente. E aí, quem foi que falou isso lá na infância? Pode ter sido o pai, pode ter sido a mãe, pode ter sido os dois, pode ter sido um avô, uma avó, ok? Pode ter sido a religião, né? Dependendo de como foi lá na infância, a presença da religião, talvez a pessoa tenha uma crença limitante assim, ok? E aí, é olhar e redefinir, tá, Sônia? É deixar com essa pessoa aquilo que é dela e trabalhar aqui na mente a redefinição. Opa, eu posso ser rica sim, e ser abençoada, e ser digna na vida. Quem que vai definir isso? De preferência, use o seu adulto para definir. E por que não? Por que os ricos são amaldiçoados, indignos daquilo que é bom na vida? Será que toda pessoa rica é má? Ela é ruim? Não. Existem muitos e muitos ricos que são pessoas muito boas, ok?
Bom, eu vou prosseguir aqui na reflexão e daqui a pouco eu volto respondendo mais perguntas. Quando a gente olha um pouquinho para o trabalho, algumas pessoas, elas definitivamente elas estão emaranhadas. É só escutá-las um pouquinho que a gente percebe que não tem muita lógica na fala. Vou dar um exemplo, até o meu exemplo, né? Que eu citei agora há pouco. Eu, uma adulta com uma boa formação, lá trabalhando para uma empresa, com um cargo, toda vez que eu tinha qualquer relação com o chefe, eu me diminuía, eu me sentia como uma criancinha de 5 anos, totalmente perdida e totalmente cheia de medos e sem saber o que fazer na vida. O trabalho comporta isso? O trabalho suporta isso? Não, não suporta. Então perceba bem que essa pequena historinha que eu contei aqui para vocês, que é uma história minha, ela é incoerente, né? Porque se você me visse lá na época uma mulher de quase 30 anos, inteligente, enfim, forte, por que diante do chefe se diminuía, enfraquecia e se portava e parecia como uma criancinha de 5 anos, em que tudo era muito difícil, tudo muito grande, com muito medo? Olha a incoerência. Aqui eu estou dando um exemplo, e são muitos, tá? Se a gente for olhar no trabalho, por vezes a gente vivencia coisas que não é dali. Então, isso é emaranhamento. Isso é algo que a gente traz lá de trás, aqui para o presente. Na verdade, não é que traz, é que está aqui, está em aberto, está mal resolvido. E aí é necessário um cuidado. Como, então, se relacionar com o trabalho de uma forma saudável? Se relacionar com o trabalho de uma forma saudável é olhar para a realidade. E olhando para a realidade, lá no trabalho tem uma coisa que se chama contrato de trabalho. É seguir o contrato de trabalho. Que hora que eu entro, que hora que eu saio, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres e o que eu tenho que desempenhar para receber o meu salário. Basicamente isso. Eu tenho que fazer mais ou eu tenho que fazer menos? Não. Se você quer ter uma relação com o trabalho, uma relação saudável, atenha-se ao seu contrato de trabalho. Você está desempenhando o seu contrato de trabalho? O contrato de trabalho, eu gosto de salientar ele bastante quando a gente analisa o trabalho, a relação com o trabalho, porque o contrato de trabalho é aquilo de mais palpável que a gente tem lá no âmbito do trabalho, para a gente se ater à realidade. O buscar se conectar com a realidade é um recurso que vai nos ajudar a desconectar daquilo que é do passado, daquilo que é emaranhamento que a gente traz em nós. Então, esse é um recurso. Outro recurso, autoconhecimento. Invista em autoconhecimento. Porque senão você não vai conseguir fazer isso que eu falei agora há pouco para se ater à realidade. Se você tem traumas, se você tem feridas abertas aí na sua alma, geralmente elas estão no nosso inconsciente, nem sempre a gente sabe delas. Então é necessário que você invista em autoconhecimento. Para investir em autoconhecimento, é necessário uma decisão. A decisão de olhar para a sua vida e, algo aqui acontece que não está de acordo com o que eu quero para mim.
O que que é? Não sei. Então eu preciso descobrir. Onde que eu descubro isso? É aqui de fora? Não, é aqui dentro. Olha aqui para dentro. Quem é você? Como que é para você a sua relação com o outro? Tem problemas aí na relação com o outro? Porque se tiver, então é necessário olhar e cuidar. Bom, e muitas vezes, naquilo que a gente tem na nossa vida, tem os emaranhamentos, as feridas abertas, aquilo que nos dói, aquilo que para nós é difícil e que nos tira da realidade. E aí aqui agora eu vou fazer uma breve reflexão sobre o trabalho. Algo mais ou menos assim. Então, eu tenho uma mamãe e um papai, ok? E se na minha relação com eles hoje eu tenho alguns aspectos em que eu estou infantil, que eu não consigo ficar bem com eles, então isso significa que eu estou emaranhada com eles. Ou seja, eu não estou adulta, eu estou aqui só com um corpo de adulta, mas em alguns aspectos eu não consigo ser adulta diante deles. E aí, quando eu vou olhar para o trabalho, vamos supor que esse daqui representa o meu trabalho. Vou colocar de outra cor. Não gostei dessa para representar o trabalho, ó. Vou colocar esse daqui para representar o trabalho, ó. Fui contratada por uma empresa para desempenhar determinado cargo lá naquela empresa e vou receber um salário por isso. Bom, quem foi contratada? Foi a Inês criança? Não. Quem foi contratada foi a Inês adulta. E aí, quando eu vou lá para o trabalho, se eu tenho aqui com o papai e com a mamãe determinados emaranhamentos, vocês acham que eu vou adulta, sim? Não, eu não vou. Eu vou infantil. Eu levo esse emaranhamento aqui comigo. E aí, pode ser que lá no trabalho tenha alguém muito semelhante ao meu pai. Então eu vou me emaranhar com essa pessoa. Ó, lembra lá do meu exemplo? É exatamente isso daqui. Ó. Eu tinha lá uma dificuldade com meu pai, lá da infância. E aí, quando eu fui para o trabalho, quando me tornei adulta, fui trabalhar, eu encontrei chefes com posturas muito semelhantes à do meu pai. Na verdade, hoje eu olhando, não, simplesmente eram chefes com posturas no masculino, na força do masculino. Como eu excluía o meu pai, eu tinha dificuldade com a força do masculino dele, então eu criava verdadeiros sofrimentos internos na minha relação com os chefes. Só que aí, pensa comigo, eu conseguia ser adulta aqui diante desse chefe? Não. Aí a minha criança é que vinha para a relação com o chefe. E aí tudo ficava muito difícil para mim. Aqui, esses círculos brancos que eu coloquei aqui é só para vocês
para ficar um pouco mais didático, para vocês entenderem um pouquinho daquilo que é o emaranhamento. É como um elástico. Onde quer que eu vá, eu levo aquilo, aqui da família de origem, dos traumas do sistema, eu levo comigo. E levo para o trabalho também. E aí eu vou ter muitas dificuldades para me relacionar com tudo aquilo que se refere ao trabalho. Bom, prosseguindo um pouquinho mais aqui nessa reflexão, eu quero contar para vocês uma constelação que eu fiz. Então, uma mulher de 39 anos, bonita, inteligente demais, ela veio constelar comigo, trazendo a história de ser a filha mais velha de uma mãe narcisista. A mãe narcisista é uma mulher que tem profundas dores, porém ela não tem consciência disso, e no movimento das dores dela, ela precisa capturar os filhos e o marido. E essa foi a dinâmica que essa mulher vivenciou na infância, na adolescência, em toda a vida adulta dela. E a mãe, ela tinha algo ali na relação com ela desde sempre, algo de agressividade verbal. E essa mulher quis olhar para a dificuldade dela nas relações com pessoas que, por vezes, se posicionavam verbalmente mais agressivas com ela. E, por vezes, muitas vezes, ela encontrava isso no trabalho. E toda vez que no trabalho ela tinha um embate com alguém que era um pouco mais agressivo verbalmente com ela ia para reações muito infantis, para reações de descontrole da situação. E isso a prejudicava imensamente no trabalho. Não só no trabalho, tá? Em todas as outras áreas da vida. Ela também não teve sucesso nas relações afetivas, nas relações sociais e no trabalho. E especificamente, ela trouxe a história de que recentemente, agora no final do ano, ela perdeu o emprego por conta de uma relação mais difícil com uma pessoa lá no trabalho, muito em função disso. O outro fala um pouco mais agressivo com ela, de uma forma que ela não fica bem, de uma forma que ela se sente injustiçada, e ela perde completamente o controle ali da situação. Bom, essa foi a questão que a cliente quis olhar. Primeiro, eu quero agradecer muito a ela pela generosidade de disponibilizar a história dela para que eu contasse e que muitas outras pessoas possam se beneficiar com isso. Para iniciar a constelação dela, eu me conectei ao campo e por vezes eu peço para a pessoa ir posicionando os bonequinhos, geralmente eu faço isso. Mas no caso dela, eu não senti vontade de fazer isso. No caso dela, eu coloquei ela, senti de colocar ela aqui no centro. E ao sentir o campo dela, eu percebia uma desconexão dela com a criança interna dela. E uma desconexão que distanciava as duas. A parte adulta da parte criança dela. E ao contar isso daqui para ela, fez muito sentido. Ela me disse, é realmente exatamente assim que eu me sinto quando eu tenho essas situações difíceis com o outro,
principalmente lá no trabalho. Ok, e aí conversando com ela, sentindo o campo, eu senti que realmente aqui ficava a mãe dela. E nessa conexão aqui com a mãe, ela já havia me dito que, ali naquela conversa inicial, no início da constelação, ela havia me dito que ela, há um bom tempo, há muitos anos, ela já havia tomado a decisão de se distanciar da mãe dela, de morar longe, de não ficar tão junto, porque sempre que estava junto era muito difícil para ela. E aí, nessa hora que eu pus a bonequinha da mãe dela aqui, eu senti que era isso. Ah, então, quando você, alguns anos atrás, decidiu se distanciar fisicamente da sua mãe, você se esqueceu de cuidar da sua criança interna. E ela ficou aqui, ainda aí dentro, conectada com a sua mãe. Quando eu contei isso para ela, ela falou: sim, exatamente isso. E ao sentir o campo aqui, eu percebi que a mãe dela não olhava para ela. Na verdade, nesse momento, eu substituí, porque eu percebi que a mãe dela não conseguia se posicionar como adulta. A mãe dela se posicionava aqui muito como criança. E, na verdade, a mãe dela olhava para algo de muito difícil, da história dela mesma, do sistema dela. Não sei se daquilo que é biográfico dela ou se é sistêmico, mas que algo anterior, que estava lá na mãe dela, a mãe dela ficava muito conectada com aquilo, muito olhando para cá, isso eu percebi. E hora que tem essa conexão aqui, eu senti o movimento do campo aqui, ó. A criança dela aí se gruda com a mãe. E a mãe leva ela para cá, para aquilo de dor, para aquilo de dificuldade que o sistema traz. E aí, para representar isso daqui, eu coloquei esse elemento assim, ó. Porque a sensação que eu tive foi essa. Ficam as duas aqui mergulhadas e ela completamente entregue àquilo que é difícil ali na história da mãe, ali na relação com a mãe. E quando eu contei isso para ela me confirmou e ela foi contando para mim algumas histórias de como que era a relação, quando a mãe manipula de uma certa maneira, ela se sente muito culpada e aí ela vai, tenta ajudar, tenta fazer aquilo que a mãe quer. Então olha só como ela fica capturada por aquilo que é da mãe. Bom, essa daqui então foi a imagem inicial do problema que a cliente quis cuidar. Uma desconexão do adulto com a criança interna por conta de uma decisão de se afastar fisicamente. Ah, se ela não tivesse tomado essa decisão, estaria melhor? Não, provavelmente não, tá? Inclusive, em algum momento eu expliquei para ela, ok, se afastar fisicamente é a melhor decisão quando o pai ou a mãe traz algo de muito adoecido para a relação. Porém, é necessário afastar fisicamente, mas trazer a criança junto e cuidar da criança aqui dentro. Porque senão a nossa criança ela fica entregue aos mesmos processos. E aí o afastar fisicamente só alivia um pouquinho, mas internamente os sofrimentos eles continuam da mesma forma. Ok? Bom, então um primeiro passo foi aqui cuidar da criança dela. Eu pedi para ela olhar para a criança e fazer aquelas frases, agora eu te vejo. Quem quiser saber um pouquinho mais como cuidar da criança, eu tenho lá no meu canal do YouTube 3 vídeos em que eu ensino exercícios de como cuidar da criança interna.
no vídeo editado vai aparecer para vocês esses 3 vídeos, o link para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí em como que o meu adulto cuida da minha criança interna. E aí, fazendo aqui um trabalho de frase, um trabalho de visualização, de olhar para a criança, ela conseguiu. A criança dela vem para cá e se conecta com o adulto dela. Então, a nossa parte emocional, que é a nossa criança, ela precisa ter uma conexão com a nossa parte racional, que é o nosso adulto. E o nosso adulto é que cuida da nossa criança. A gente não pode aqui dentro estar entregue a um processo inconsciente de que eu ainda preciso ficar bem com a mamãe precisa cuidar de mim, a mamãe, como é que é mamãe? Mamãe tá magoada comigo? Não importa mais aqui tanto como é a relação com a mãe. O que importa é aqui, ó, meu adulto cuidar da minha criança interna. Porque aí, se aqui internamente o meu adulto cuida da minha criança e ela fica bem, ela fica melhor, aquilo que acontecer aqui de fora, seja com a mãe ou com algo da vida, eu dou conta. Eu não estremeço. Eu posso até ter alguma dificuldade, mas eu dou conta. Porque aqui dentro eu estou conectada com aquilo que é de estrutura básica, que é meu adulto cuida da minha criança. Bom, e aí no momento seguinte foi olhar para a mãe. E aí olhar para a mãe, para olhar para a mãe, então eu retornei esse elemento aqui, coloquei aqui a criança e coloquei aqui a parte saudável da mãe dela. E pedi para ela olhar para essas 3 partes. Porque essas 3 partes compunham a mãe dela. E pedi para ela falar assim para a mãe: agora eu te vejo, mãe. E olhando aqui para a mãe, bom, eu não vou colocar aqui todas as frases, mas quem quiser trabalhar um pouquinho mais a relação com a mãe, também tem lá no meu canal vários vídeos em que eu ensino como se conectar com a mãe, como tomar a mãe, e no vídeo editado também vai aparecer aqui os links. E aí, aqui eu pedi para ela olhar para a mãe dela e colocar distância na parte adoecida, mas que ela ficasse próxima da parte saudável da mãe, da parte adulta. E pedi para que ela lá dentro dela, ela imaginasse isso, em paralelo, cuidando da criança, para que a criança interna dela ficasse tranquila em relação a isso daqui. Pedi para ela imaginar a parte adoecida da mãe longe. E aqui em relação à parte adoecida da mãe, eu pedi para ela, no adulto dela, tomar consciência de que ela pode pôr limites. Os limites que a relação pedir. Pode bloquear a mãe, pode mudar para longe, pode não atender o telefonema da mãe. O limite que a cada situação de relação com a parte adoecida com a mãe, a relação exigir, o adulto dela pode colocar. E aí, no momento seguinte, eu pedi para ela olhar aqui para a parte saudável da mãe e se conectar e falar algo mais ou menos assim: agora eu te vejo, mãe.
Você é minha mãe e eu sou sua filha. E a minha vida veio através de você. Aqui ela teve alguma dificuldade, tivemos que trabalhar um pouco mais para ela conseguir se lembrar de algo de bom, alguma memória. E aí ela lembrou de algo lá da infância, de um momento em que ela conseguiu perceber o amor da mãe, principalmente o amor dela própria, criança, fluindo em relação à mãe. E aí ela conseguiu então se conectar numa conexão de amor aqui com a mãe. Eu tenho um vídeo lá no meu canal que se chama Conexão com a Mãe. Façam esse exercício. Se conectem à mãe numa conexão de amor. E aí é olhar para a mãe como um todo. A parte adoecida que pode ficar longe e a parte saudável que tem que ficar aqui, ó, pertinho. Em conexão, eu tomo a minha mãe na parte saudável, na parte boa dela. A parte adoecida eu ponho limites e fico distante. E levo comigo no meu coração saudável da minha mãe. Bom, e aí, colocando isso daqui em ordem, eu coloquei aqui, ó, essa linha para significar que ela deixa a parte adoecida da mãe com ela e daqui para frente ela cuida só daquilo que é dela. Então, eu coloquei ela aqui para olhar para a vida. E aí ela já se sentia melhor, já se sentia mais forte. E olhando ali para a vida, eu coloquei algo assim. Eu pedi para ela olhar aqui para as pessoas que normalmente ela se relacionava. E disse para ela, olha, eu peguei o amarelinho, porque o campo tá mostrando que você olhava para as pessoas aqui da sua vida e via a sua mãe. E aí eu pedi para ela dizer para essas pessoas, eu sinto muito. Eu olhei para vocês e vi a minha mãe. E aí nesse momento eu senti o campo que essas duas pessoas, elas saíam daqui e elas vinham para cá. E aí então eu coloquei algo de diferente aqui, ó, de outra cor. E pedi para ela falar, agora eu vejo vocês. Então essas duas pessoas e essas duas aqui, eu coloquei para representar as pessoas da vida dela que ela se relaciona no hoje, principalmente aquelas do trabalho. E aí eu pedi para ela dizer, agora eu vejo vocês. E aí ela se sentiu bem, ela se sentiu grande, adulta. Então, encerrei a constelação porque esse era o objetivo dela. Ficar adulta diante das pessoas lá do trabalho e do restante da vida dela. Antes da gente encerrar a constelação, ela me lembrou do pai dela. Eu peguei e coloquei o pai dela aqui. Talvez em um outro momento ela vai ter que olhar para o pai dela, porque ela me relatou também alguns traumas em relação ao pai dela. Mas aqui, a princípio, é sentir essa constelação, deixar ela atuar e no momento futuro, se for necessário realmente, aí constela e olha aquilo que é do pai e que talvez esteja prejudicando ali a relação dela com o trabalho e a relação dela com a vida dela. Hoje ela entrou em contato comigo e me contou que ela está se sentindo muito bem, foi trabalhar hoje e não teve o mal-estar fisiológico que ela sempre tem, ela se sentiu mais forte. Eu disse para ela, parabéns,
é a força do seu adulto que está aí dentro de você. Bom, essa daqui é a constelação que eu queria contar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que contribua aí com você para sua relação com o trabalho. O nosso tempo está chegando ao fim. O meu marido está me mostrando uma pergunta aqui para eu responder para vocês, antes da gente encerrar. Da Maria Cristina Zanetti. Amei esses movimentos com a mãe, Inês. Me serviu muito. Gratidão. Porém, tenho mãe biológica e mãe adotiva. E isto me confunde com qual das duas tenho que me conectar. Com as duas, Maria Cristina. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo a respeito de filhos adotivos. Dá uma olhadinha lá, mas eu vou falar aqui rapidamente, tá? Porque o grande desafio dos filhos adotivos é incluir os pais biológicos. Porque pela lei da hierarquia, a lei da hierarquia, ela é definida pelo tempo de chegada. Então, Maria Cristina, na sua vida, quem chegou primeiro foram os seus pais biológicos. Depois é que seus pais adotivos chegaram. Então, se a gente for montar aqui uma imagem para você olhar, eu vou tirar aqui um pouquinho aquilo que fica muito diferente. Se a gente for montar aqui uma imagem para você olhar, né? Considerando aqui você, os seus pais adotivos, então você precisa aqui se conectar aos seus pais biológicos também. Essa é a ordem. E eu costumo dizer que filhos adotivos, quando conseguem tomar os 4 pais, eles são privilegiados da vida. Olha só, você recebeu dos seus pais biológicos, recebeu dos seus pais adotivos, então você é mais rica na vida. Só precisa tomar os 4, ok? E aí, se você não sabe exatamente o que é isso, tomar os pais, trabalha isso, dá uma estudada. Lá no meu canal eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, tomar pai e mãe no coração. Vale tanto para os pais biológicos quanto para os pais adotivos, tá? É tomar, é receber. Receber sem pôr condição. Aquilo que vem dos pais, a gente não tem como falar, isso eu quero, isso eu não quero. Não, a gente tem que receber tudo e se conectar a eles, tá? Ok? Bom, quero agradecer muito a todos vocês que ficaram aqui comigo esse tempo todo, me ouvindo falar sobre prosperidade. E o trabalho, ele é extremamente importante, né? Porque é através do trabalho que vamos ser prósperos na vida. Pelo menos ali em relação à prosperidade financeira. Mas o trabalho também nos traz uma série de outras questões de satisfação, de bem-estar, de realização na vida, quando a gente está em ordem em relação a ele. Bom, um grande beijo a todas. Aquelas pessoas que fizeram perguntas e eu não consegui responder, eu vou deixar essas perguntas numa lista de perguntas que eu tenho. Em algum momento eu respondo vocês através de vídeos, ok? É só me acompanhar no meu canal lá do YouTube. Um grande beijo. Quem gostou, por favor, curta e compartilhe. Quem não é inscrito lá no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva e acione o sininho para receber todos os meus vídeos, ok? Até a próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira eu vou falar sobre sexualidade e prosperidade. Será que tem relação uma coisa com a outra?
aguardo todos vocês para essa reflexão. Beijos!